Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e eu vim falar com vocês hoje sobre o livro Siddhartha de Hermann Hesse. Essa história é narrada em terceira pessoa e conta a história do personagem Siddhartha. É um jovem que, segundo as castas ali na Índia, né, ele é um Brahma, ele pertence à classe dos intelectuais e ele se distingue das demais pessoas dali do seu ciclo, porque ele realmente aprende rápido. Ele é um homem muito educado, um jovem muito educado que aprende rapidamente. E o pai se orgulha muito dele. Ele tem um amigo que é um protagonista importante que do início ao fim da história irá aparecer para haver os diálogos mais importantes, vamos dizer assim, onde o personagem chega a determinadas sínteses, conclusões sobre as suas inquietações, que é o Gotama, né? E há outros personagens interessantes que aparecem nessa história. Esse livro aqui, o Hermann Hesse, ele é um escritor alemão. Ele viveu ali no período de guerras e ele era muito lido pelos jovens, porque ele expressava, de certa forma, as angústias e inquietações que os jovens sentiam. Então, esse livro aqui, né, mostra a inquietação de um jovem que vive no contexto da Índia, né? Então, você não vai ver o espaço aqui como na Europa, na Inglaterra, na própria Alemanha, não. Você vai ver o espaço tal qual poderia ser na Índia, um bosque indiano, onde você encontra vários tipos de sacerdotes, ou então aquelas pessoas que vivem mendigando, meditando. Então, assim, é uma narrativa que leva você a pensar enquanto interior, né? E também há um momento em que a vida cotidiana das pessoas aparece, né, na segunda parte do livro. E eu vou falar com vocês sobre cada parte de forma bem objetiva. Os rituais do Rig Veda, né, que de acordo com o livro é coleção de hinos do primeiro e quatro livros sagrados do hindus, então ele vivia cantando. Quem aqui já conhece um pouco dos Hare Krishna sabem que eles ficam com Japamala, que é aquele tipo rosário, ficam cantando Hare Krishna, porque o objetivo é alcançar o Nirvana, ou seja, se desprender da vida material em busca do encontro com o Nirvana, né? E é interessante que Siddhartha, o primeiro momento em que ele entra em contato com essa busca para alcançar o Nirvana é por meio do conhecimento, né? Que é você aprender a questão intelectual. E os Brahmans eram responsáveis por essa vicissitude, né? Essa forma de vida. E é interessante que na página 17, Siddhartha fala que ele, assim todos amavam Siddhartha, a todos causava ele alegrias, para todos era fonte de prazer, mas a si mesmo Siddhartha não se dava alegria. Ou seja, diante desse caminho de conhecimento em que ele se distinguia dos demais, ele não sentia prazer, todos se sentiam prazer por ele. Então Siddhartha chega um momento que ele vai conversar com seu pai e ele pede para buscar outro caminho. Ele quer encontrar a si mesmo, ele não consegue sentir prazer e aí ele pede ao pai para ele ser um que chama de samana, que é tipo como é que eu vou dizer? Não um mendigo, ele simplesmente se desprende de toda o poder aquisitivo e eles vão virar aqueles caras que ficam meditando no meio do mato, né? Então assim, eles não têm dinheiro, não têm aliás, não acumulam dinheiro, não acumulam nenhum tipo de casa, essas coisas. Eles simplesmente vão meditando e as pessoas que dão alimento e tudo mais. E eles vão sempre buscar esse encontro consigo mesmo, né? Esse nirvana, esse encontrar o que eles chamam de Atman, né? E o que vem a ser o Atman, né? Na 16, na nota de rodapé, tem Atma, literalmente fôlego, em sentido figurado, a força vital, a personalidade, o eu, a alma, o espírito da vida. Então era isso que Siddhartha procurava. Então, entre os Brahmanes, ele não conseguiu encontrar. Então ele resolveu virar um Samana. Quando ele estava indo ali, um amigo dele, que é o Gotama, eles eram amigos desde criança, que eles agora são jovens, queria segui-lo, mas ele basicamente disse que esse caminho não é para ele. Porque esse Gotama é um Brahman, é um intelectual, fica ali meditando, né? Ambos eles vão, mas eles querem ir em busca juntos, mas Gotama diz, não, você não, Siddhartha diz para Gotama, você não deve vir comigo.
tem que ficar aí. Mas ambos, eles acabam indo até um determinado ponto, porque eles queriam encontrar o Buda, né? O iluminado, vamos dizer assim. E eles encontram o Buda, né? Encontram o Buda e tem um diálogo. O Siddhartha encontra o Govinda, né? O iluminado, né? Que é um sinônimo de uma forma do Buda, assim. Govinda diz o seguinte: Govinda disse ao Siddhartha, um amigo: Govinda, meu caro, vem comigo até a figueira, à sua sombra, e entreguemos-nos à meditação. Encaminharam-se para a árvore, assentaram-se Siddhartha num lugar e Govinda no outro, e 20 passos de distância, enquanto tomava assento e se dispunha a pronunciar o Om. Siddhartha, no murmúrio, repetia os versos. Om é arco, alma e seta. Brahma é o alvo da seta. Cumpre feri-lo constantemente, né? Então vocês vão dizer o que danada são, o que quer dizer isso, né? Então, assim, o Brahma é o substantivo neutro que significa primitivamente fórmula mágica. Mais tarde assumiu o sentido de força imanente e cantiga religiosa, para finalmente, nos Upanishads, referir-se à alma universal, a força eterna e infinita que cria e conserva o mundo. Ou seja, para os hindus, Brahma é o Deus que se desfaz para criar todo o universo, né? Então, essa referência ao Brahma é quando você medita, você tem como se chegar a essa matéria-prima que é o universo, né? Que é um Deus que se desfaz para criar todas as caixas, né? Os sátrapas, os Brahmas e assim por diante. Satyam é verdade, né? Que ele diz. Om é o arco, né? Que é o arco que a alma é a seta. Ou seja, você vai falar o que é o Om nessa essa sílaba assim, né? Para eles é como surgiu tudo, né? É interessante que as narrativas religiosas têm um ponto em comum. A Bíblia diz que Deus criou o universo por meio da fala, né? O verbo. E para eles é o Om. Então, por meio do Om, que é o arco, né? E a alma do ser humano é a seta. E eles buscam esse Brahman, essa alma universal. É interessante, né? E em busca da verdade. E assim o homem precisa estar sempre meditando e se questionando para chegar a esse eu, né? Universo, esse eu interior que se ligaria ao nirvana, ao universal. E de meditar, o Siddhartha vê que não consegue encontrar essa alma universal com a meditação somente. Então ele chega diante do pai e pede ao pai para ir embora. O pai não quer que ele vá. Então ele passa alguns dias ali sem comer, sem beber, parado, olhando para o horizonte por meio da janela. E o pai fica meio desesperado, mas ele obedece ao pai. O pai, vendo que não tem jeito, deixa-o ir. E isso é muito importante na narrativa. E vocês vão saber no final. Este livro não é uma resenha, é um comentário. Então ele segue no caminho dos samanas, né? Os samanas que são tipo mendigos. Eles não são mendigos porque eles não têm uma alma, vamos dizer assim, ordinária, né? Que vivem somente ali esperando. Não, eles são pessoas que buscam a iluminação por meio da vida sem nenhum tipo de apego, né? E eles buscam o nirvana, que é a extensão da individualidade. É uma emancipação final. Então, para os samanas, né, enquanto os brahmas buscavam o conhecimento para chegar à alma universal, os samanas queriam se desprender de qualquer tipo de materialidade, ou seja, casa, dinheiro, família. Viviam se negando a materialidade para chegar a esse centro. E é interessante que Govinda fica assim abismado, né, com essa situação e ele questiona Siddhartha, como você pode querer negar a vida de um Brahma, de um intelectual, vamos dizer assim, para virar um Samana? E olha só o que ele diz, né? Eu achei muito engraçado. Gastei muito tempo e ainda não cheguei ao fim. Para apenas aprender isto que não se aprende nada, acho que a tal coisa que chamamos aprender de fato não existe. Existe sim, meu amigo, uma única sabedoria que se acha em toda parte. É o Atma, que está em mim e em ti e em qualquer criatura. E por isso começo a crer que o pior inimigo dessa sabedoria é a sede de saber, é a aprendizagem. E mais na frente ele vai dizer que acha que no chimpanzé está a sabedoria tanto quanto está no homem, né? E aí eles
essa primeira narrativa é simplesmente ele lá, né, sendo Brahman, sendo Samana, e ele vê que diante desses dois caminhos ele não consegue encontrar aquilo que ele busca. Então ele vai em busca dos homens ordinários, vamos dizer assim. E quando eu falo ordinário, gente, não quer dizer que sejam pessoas menores, tá entendendo? Não são pessoas menores. Eu tô aqui buscando alguns trechos que eu achei interessante. Não são pessoas menores no sentido de depreciá-las, mas, por exemplo, para os hindus, as pessoas, os brahmanas, esses monges que vivem meditando, eles são superiores porque eles se desprenderam da matéria. Estão mais perto de alcançar esse eu, o nirvana, né? Que às vezes o eu e nirvana, ou você entra no nirvana negando toda a sua individualidade, né? Mas aí é complicado falar disso, porque às vezes nem eu mesmo entendo porque eu não sou um hindu, nem sou budista para compreender. Mas enfim, então as pessoas ordinárias, vamos dizer, essas são aquelas pessoas que vivem uma vida comum, que casam, têm família, filho, etc e tal. Então, diante dessa contingência, Siddhartha diz, não, eu nem aprendo com o Samana, com os Samanas, nem aprendo com os Brahmanes também, eu não achei que eu tenho paciência para ficar aqui conversando com o Gotama, então vou-me embora, vou ver como é a vida das pessoas comuns. E para chegar às pessoas comuns, ele tem que atravessar o rio, né? A segunda parte do livro é muito interessante que a segunda parte do livro, que é um divisor de águas, né? Que é dividida justamente pelo rio, que o nome do capítulo é Kamala, né? Que nome interessante. Para chegar ao vale de Kamala, que a gente não sabe ao certo o que é ainda, né? Ele vai ter que atravessar o rio e para isso ele precisa de um balseiro. E esse balseiro inquieta muito Siddhartha quando ele vai atravessar o rio. Ele ouve a voz do rio e ouve o balseiro e ele fica inquieto. Ele acha aquele balseiro uma pessoa muito sábia. E ao que dá para entender é que o balseiro se encanta pela figura do Siddhartha. E Siddhartha se inquieta com a figura do balseiro. E aí eles têm um pequeno momento ali juntos em que o Siddhartha dorme, né? E depois ele vai embora seguindo o seu caminho. E ele chega no Vale de Kamala. Há um momento em que Siddhartha ele encontra uma mulher que ela tenta seduzir Siddhartha. E ela até sente um pouquinho ali de vontade, mas ele não, ele lembra que ele é um cara, né, superior, iluminado e vai-se embora. E quando ele chega no estalagem, ele vê uma mulher muito bela. E ele diz que a boca dela é como se fosse o pêssego, né? Parece o pêssego recém-cortado. E ele se apaixona e ele não sabe quem ela é. Aí ela vai embora, né? Aquela mulher sedutora que vai embora. Então ele vai até a estalagem e pergunta quem é aquela mulher. E aí dizem para ele que é Kamala. É uma cortesã muito requisitada, porém muito cara. E ele é um samana, ou seja, uma pessoa que não tem nada, né? Mas mesmo assim, ele vai até ela. E é muito interessante o encontro de Kamala e de Siddhartha. De Kamala e diz que quer aprender com ela o que ela tem a ensinar. E Kamala dá uma risada estrondosa e diz o que uma cortesã poderia ensinar a um samana. Ele diz, não, provavelmente eu vou saber quando você me ensinar. Ela fala, o caminho que imaginaste está errado. Realmente seria uma lástima se um moço tão bonito como tu lançaste mão de meios tão absurdos. Kamala deu uma gargalhada. Olha, meu amigo, nunca me ocorreu que um samana pudesse sair do mato a fim de estudar comigo. Pela primeira vez me procura um samana de cabelos compridos com uma barba velha esfarrapada. E ela fala para ele o seguinte, olha, se você quiser aprender comigo, você vai ter que pagar. Porque eu não sou uma mulher que me dou de graça. Eu tenho algo a oferecer, que é o meu corpo, os meus beijos. E as pessoas pagam por isso. Você tem o que oferecer? E a resposta de Siddhartha é muito engraçada. Ele fala, que é que sabes fazer? Sei pensar, sei esperar, sei jejuar. Nada mais, nada mais. Mas como? Sei ainda fazer poesia. Não me darias um beijo por um poema? Darei sim, se teu poema me agradar. Quero ouvi-lo. E aí ele faz um poema, né, incluindo a Kamala, e ela acaba dando um beijo, e ele fica encantado pelo beijo. Então, ele pergunta, mas mesmo assim, os seus poemas não são suficientes. Aí ela acaba acertando que sabe escrever. Então ela vai recomendá-lo a um comerciante. E ele chega lá com o comerciante, né? E ele começa a conversar.
e ele se torna um comerciante juntamente, né, com esse acho que é Kamasvana o nome dele, se eu não me engano. Estou procurando aqui, mas eu não achei. E eles ali vão juntos, fazendo uma parceria. Só que Siddhartha, no início, ele é um homem, vamos dizer assim, iluminado. Ele tem uma forma de ver o mundo totalmente diferente. Então, ele é muito paciente para fazer os negócios. Ele não se deixa levar pela ansiedade. E por isso ele tem grandes sucessos. Mas devido também à sua natureza de não se apegar ao material, ele não se esforça muito para adquirir dinheiro, vamos dizer assim, para fazer comércio. Mas é justamente essa forma dele ser que chama tanta atenção e faz com que o comércio de ambos ali se desenvolva, de tal maneira que Siddhartha se torna um homem muito rico. E com a riqueza vem o que, minha gente? O acesso ao prazer. Ele continua tendo seus encontros com Kamala, que por sinal ele se apaixona verdadeiramente por ela. E durante anos ele fica naquela vida, vamos dizer assim, pecaminosa, de acordo com a palavra que até os Hare Krishna falam, a vida pecaminosa, em contato com o prazer, com a bebida, com as roupas luxuosas. E nesse capítulo é interessante que se chama Sansara, né? E a gente diz o que danado é Sansara, né? A gente vai saber mais à frente. A partir de um momento, Siddhartha, que era sempre, que se orgulhava por saber, como eu falei para vocês, ele sabia pensar, jejuar e esperar. Ele acabou perdendo essas virtudes que ele aprendera como samana, né? Que é justamente aqueles homens que ficam meditando e se desprendendo. Ele estava perdendo isso e ele entra nesse momento no sansara, né? Que é justamente uma angústia tremenda diante da vida, diante E é interessante o que acontece. Ele tem um sonho, e neste sonho ele vê um pássaro morto. E ele pega esse pássaro e joga fora. Quando ele acorda, é como se o último resquício, vamos dizer assim, de humanidade nele estivesse naquela atitude de jogar aquele pássaro fora. E ele vê mais uma vez que está numa zona de conforto e que ele tem que aprender. E aí ele vai sair do vale de Câmara, ou seja, do seio daquela mulher. Mas aí ele já está com uma certa idade, já começa a aparecer os primeiros fios brancos. E ele vai embora. E é interessante os símbolos nesse livro. Quando ele está no vale, no bosque de Câmara para ir em busca de outro caminho, ele encontra uma serpente. E aí vocês me perguntam, Yolanda, o que é que tem a ver a serpente? Gente, a serpente na mitologia universal, ela é um símbolo cíclico, ela é um símbolo, por exemplo, a serpente troca de pele, se renova, né, todo ano. É muito ligada, se vocês souberem o nome chamado Ouroboros, eu não sei fazer a edição, senão eu colocaria aqui uma serpente mordendo o próprio rabo, significa o infinito, né? Então, assim, ele queria encontrar o que não encontrou até ali. E ele se sente como, ele vê como se estivesse morrendo, né? A mensagem que o sonho passa para ele. Então ele vai embora novamente, deixando a Kamala lá. Interessante que ela dialogando com ele, ela pede a ele que antes que ele vá embora, eles têm um filho. E eles têm uma sedução, assim, durante anos, eles têm uma relação sexual e que ela sempre consegue deixá-lo de forma não tem, o poço não tem fundo, mas chega um momento em que nem aquela mulher que ele tanto ama, existe o prazer, né? Existe aquela sedução. Inclusive, ela até percebe, diz assim, antes que os lábios pareciam pêssegos, agora estão secos, né? Então, assim, dá para perceber que ele já está numa certa idade e que ele não encontrou o prazer com aquelas pessoas. Então, ele vai embora mais uma vez, né? E para ir para outra ponta, ele chega aonde? Ao rio. Só que quando ele chega no rio, ele entra no processo mais profundo desse Sansara, né? Ele tem uma profunda vontade de se suicidar, ele quer se matar, ele quer se jogar, mas só que quando ele pensa, ele está prestes a se jogar naquele precipício, ele vem com aquela palavra, né? E aí ele acaba dormindo, né? Neste momento. E ele é salvo, né, por essa palavra, então ele não desiste da busca, ele não se mata, ele consegue aguentar mais um pouco. E aí ele vai ter ajuda novamente de quem, gente? Do balseiro. Aquele homem que fica atravessando as pessoas do rio. Leva e traz, traz e leva. Encontra e ele leva ele para casa. Leva Siddhartha para casa, né, dele, o balseiro. E ali eles começam a conversar. As vicissitudes do mundo, da vida e da morte, da existência humana.
a instabilidade e a efemeridade das coisas, a agitação do mundo, a vaidade e a inquietude da vida humana. Então, aquele homem que até então era totalmente pensava, meditava, jejuava e nunca se deixava abalar, começou a sentir o que todo mundo sente: angústia, desespero, estabilidade, que é o Sansara, é o oposto do Nirvana. Então, essas duas forças, Sansara e Nirvana, elas estão ali, são opostas, né, de acordo com a cultura, o budismo ou o hinduísmo. Então, quem quer alcançar o Nirvana tem que se desprender do Sansara, ou seja, tem que parar de desejar, de se angustiar, de se estressar, tudo aquilo que o ocidental é. Então, neste momento que ele sente essas vicissitudes, essas angústias e tudo mais, ele quer se matar e ele ouve o Om. E é interessante a gente saber o que danado é esse Om. Diz o seguinte: o Om presente, o passado e futuro. É, segundo o Upanishad da Mandukya, o mundo inteiro expressado por uma única sílaba, Om. E ainda tudo quanto pode existir fora dos mencionados três campos, pronunciados de diferentes maneiras, simboliza as coisas as mais diversas, tais como as horas do dia, os Vedas, os três deuses Brahma, Vishnu e Shiva, né? Aqui tá Shiva. Então, o Om, minha gente, é o presente, é o passado, é o futuro. É quando você se desprende, tipo assim, eu vou começar a fazer aqui, né? Aí, lógico que eu não vou conseguir fazer, você vai se desprender do presente, do passado e do futuro e você vai entrar na alma universal, né? Justamente quando ele quer se matar, dominado pelo Sansara, ou seja, dominada pelas angústias da humanidade, ele acaba sendo salvo por essa palavra, pela sílaba An. E neste momento ele encontra a ajuda do balseiro. E aí ele percebe que o balseiro não é um simples homem que fica atravessando as pessoas, né, no rio ali. Na verdade, ele é um mestre, ele é um sábio. E aí ele começa a aprender com o mestre, o balseiro. E aí, minha gente, esse livro é muito interessante, porque quando ele foi embora da casa de Kamala, ele deixa Kamala grávida. E Kamala vem, né, ouve-se que o Gotama está prestes a morrer, que é o grande sábio, né, próximo de Buda ali. E ele vai, o Gotama não, o Govinda, né? Então ela vai em busca desse sábio. Só que para ir até esse sábio, ela tem que atravessar o rio. E de repente ela é mordida por uma serpente. E naquele momento ela é salva, o filhinho está desesperado, é salva pelo Balseiro e por Siddhartha, que ali estão a trabalhar, atravessando pessoas, né? E naquele momento havia uma grande peregrinação para ver, né, o sábio antes que ele morra. E aí Siddhartha se dá conta de que a mulher ali, que ele amara, está a convalescer, e quando ele olha no rosto da criança, percebe que é filho dele. E então Kamala morre e ele fica ali desesperado, né, gente? Ela morre, ela vai-se embora. E ele é interessante a visão da morte que ele vê através daquela mulher que ele ama. Como eu falei, a boca de pêssego agora já está toda murchinha. A vida que se esvai. E ele fica com medo da visão da morte na figura da pessoa que ele ama. E outra coisa também vai dar um nocaute nele, porque o filho dele o detesta, o despreza, tem abuso dele. E é interessante que é um momento que o filho diz o seguinte, o filho fala a seguinte coisa, que prefere ser um bandido, um mendigo, qualquer coisa, menos ser igual ao pai, que é um sábio, é a própria quietude em pessoa, né? E então o filho vai embora. E o Siddhartha quer seguir o filho. Só que o filho quebra, né? Leva o barco, quebra os meios pelos quais Siddhartha poderia alcançá-lo. E o interessante é que o balseiro ali, né? O mestre balseiro, que a gente vai saber depois que o nome dele é Vasudeva, ele fica ali, né? Sempre ao lado do amigo, né? Dando um conselho e tudo mais. E aí, minha gente, o pobre Siddhartha entra como é que se diz? Ele entra mais uma vez no tilt, não sabe o que vai fazer da vida dele mais uma vez. E aí você fica, mais uma vez, esse homem não chega a um consenso, esse homem não consegue encontrar esse danado desse eu dele de jeito nenhum. É muito inquietante. Em que ele está desesperado ali à beira do rio, ele olha no espelho das águas do rio e vê uma imagem muito parecida, que é com o pai. Então, de certa forma, ele vê como se fosse um eterno retorno, um déjà vu, sei lá o que. Ele vê que o filho fizera com ele o que ele fizera com o pai, né? Porque tudo que o pai era um Brahmana e um intelectual, um sábio, o Siddhartha não queria ser um Samana.
e assim ele foi por outros caminhos. Então o barulho do rio se tornou muito forte, mais uma vez, a tormenta do rio, né? O barulho do rio se tornou muito forte, a voz do rio. E ele começa a pronunciar né? Essa sílaba que contém o presente, o passado, o presente, o passado e o futuro. E aí ele se aquieta. E aí, neste momento, o Vasudeva percebe que o Siddhartha conseguiu encontrar o que ele buscava tanto, né? E é interessante que a gente não vai saber ainda o que é. É no último capítulo que é, o nome do livro é Govinda, né? O último capítulo do livro que é Govinda. Que é justamente o encontro que o Govinda aqui no caso já não é mais aquele Govinda, o capítulo, né? Não se remete mais àquele Govinda que é tipo um homem que chegou à iluminação tal qual Buda. Não, o Govinda aqui é o encontro de Siddhartha com o velho amigo lá, Gotama, do início da narrativa, porque ele estava ali, né? Depois de um tempo, o amigo balseiro que vai embora depois que o seu amigo aprende o que deveria aprender. E ele fica ali atravessando as pessoas. E acaba se tornando um boato, né? Um boato não, um boato mesmo, de que há um homem sábio que atravessa as pessoas ali no rio. Então o Gotama, como é também sedento por conhecimento, vai em busca desse homem. E quando chega lá, encontra o seu velho amigo, o Siddhartha, que havia sido um Brahmana, depois foi embora para ser um Samana e agora virou um simples balseiro. Mas um balseiro que tem algo que inquieta não só a ele, como a todas as pessoas, e por isso ele está ali. E eles começam a travar um diálogo. E aí ele diz assim: bem, você encontrou a sabedoria? E eu acho máxima a resposta de Siddhartha. Ele diz: a sabedoria não pode ser comunicada. A sabedoria que um sábio quiser transmitir sempre cheirará a tolice. E aí a gente percebe que o Gotama ele fica meio inquieto. Ele diz: como você pode chamar de tolo a questão da verdade, a questão do nirvana? O nirvana é nirvana e o sansara é sansara e nós devemos procurar a iluminação. Aí, minha gente, essa parte do livro é maravilhosa. Aí Siddhartha diz: você está muito equivocado. O Sansara e o Nirvana são partes de um todo. É o bem e o mal, vamos dizer assim. O Yin e o Yang na cultura chinesa faz parte de um todo. O oposto, eu acho massa essa fala que ele fala. O oposto de cada verdade é igualmente verdade. Vocês compreendem isso? O oposto de cada verdade é igualmente verdade. Então, assim, se o Sansara é a inquietação humana, a possibilidade do mal dentro do homem, aquela coisa, né, de você se preocupar com o dia da manhã, de comer, de beber, de dormir, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? É o oposto do nirvana, que é a quietude, a calmaria no meio da tempestade. No entanto, as duas coisas estão dentro do homem, né? E aí, eu vou falar aqui para vocês, inclusive eu vou escrever um artigo sobre esse livro, porque ele me chamou muita atenção a imagem do rio. Por que no rio, gente? Por que que esse aprendizado não é dentro de um mosteiro, não é, sei lá, à beira de uma árvore? E por que um rio? Porque diante de todas as imagens, lembre que aqui nesse canal eu falo muito de imaginação, imaginário, imagem. Imagine você a imagem do rio. Sempre ele vai te dizendo, o rio vai passando, vai passando, vai passando. E é interessante que é o momento que Siddhartha diz, é interessante que eu sei que não é a mesma água que está aí, mas nunca para. Assim é a questão da existência humana. Nós somos um constante rio a passar. Mas quantos rios já não passaram? Eu estou aqui como o rio passando. Mas se eu tiver filho, o rio passará por ela, a existência passará por ele ou por ela. Assim como o rio passou pela vida da minha mãe. Então, assim, Siddhartha aprende esse conhecimento de que a vida, ela nunca se fecha, ela sempre está se repetindo. Então, as duas imagens da serpente, o eterno retorno, no sentido de que, né, se renova, morre, morre, nasce. E é interessante que Siddhartha diz, a vida, eu vejo a vida como eu vejo uma pessoa que está à beira da morte. Então, assim, é muito interessante. E Gotama, né, o amigo de Siddhartha, ele diz assim, rapaz, Govinda, na verdade, ele olha ali pra... Gente, é porque os nomes são muito assim. O amigo de infância diz assim, olha, quer saber, ele quer sair, mas ele percebe sabedoria naquilo.
Então ele diz assim, eu quero ir embora, mas eu quero um presente, você pode me dar? Aí Siddhartha diz, claro que eu dou, se aproxima de mim que eu vou te dar um beijo. E aí ele dá um beijo em Govinda. E quando ele dá um beijo em Govinda, ele vê uma imagem muito interessante, gente, que eu não vou falar pra vocês. Porque esse livro não é um livro pra você, vou ler porque vou ter surpresa, spoiler. Não, é um livro que você vai aprender. Não interessa o que eu diga aqui, cada leitura será única. Então, no finalzinho, quando há esse beijo, olha o que é que o narrador fala. Tendo perdido a noção do tempo, já não sabendo se aquela visão durava um segundo ou um século, ignorando se já existia o Siddhartha, Gautama, o eu e o tu, com as entranhas como que atravessadas por uma seta divina, cuja ferida tivesse doce sabor, com a alma enfeitiçada e confusa, detinha-se Govinda por minhas alguns instantes. Inclinava-se por sobre o rosto plácido de Siddhartha, no qual vinha-se depositar um beijo, e que acabara de ser o cenário de todas aquelas formas, evoluções e existências. O semblante não se modificava depois que, sob a sua superfície, tornara a fechar-se o abismo da infinita multiplicidade. Sorria silenciosamente, suavemente, ternamente, talvez com bondade, talvez com ironia, assim como outrora sorria o sublime. Então, gente, esta é a mensagem, né? O Govinda, o amigo de Siddhartha da infância, que também buscava o conhecimento como amigo, encontrou ali, à beira do rio, ali atravessando o rio, vai para lá, vem para cá, na figura do balseiro, porque Siddhartha, que outrora foi um Brahmane, que foi um Samane, que virou um homem comum, que teve os prazeres, que ficou rico, que ficou pobre, depois ficou inquieto, que quis se suicidar, depois chegou à beira do rio, e encontrou o balseiro, e o balseiro ensinou esse ensinamento, vamos dizer assim, único, né, que encontrou, que deu essa questão de unidade do uno a Siddhartha, e agora ele está passando aquela mensagem para o Govinda, né, o seu amigo de infância. Então aqui termina esse comentário sobre o livro Siddhartha de Hermann Hesse. Se eu posso dar uma mensagem acerca desse livro, é a seguinte. Como cristã, eu, claro, não sou budista, não sou hinduísta, não acredito muito nos deuses hindus e tudo mais. Mas é certo que todo mundo quer encontrar o caminho do conhecimento. Para você encontrá-lo, você tem que se deixar um pouco o seu eu e sair em busca. O cristianismo é uma religião que prega a busca da verdade em Cristo, né? E Cristo, de certa forma, é a antítese, ele é o bem, né? No caso aqui do livro, dá uma nova proposta de conhecimento, e você saber que existe em cada ser humano o tudo. E isso eu concordo. Há dentro de você e de mim o bem e o mal. A todo momento podemos praticar todas as coisas. Nós temos um potencial para ler todos os livros, ou então não ler nenhum. Nós temos o potencial para amanhã desejarmos sermos médicos, advogados, não importa a idade, você pode lutar. Siddhartha é um exemplo disso, ele não se submete à idade, ao tempo, não, ele sempre está em busca, até ele encontrar o que ele queria e encontrou. Nesse percurso, há sofrimento, há angústia, há o samsara, né, que é o sentimento de estabilidade, mas você só alcança o nirvana, vamos dizer assim, o pensamento de plenitude, de felicidade, se você não buscar, você nunca vai saber o que é dor, talvez, mas também você nunca vai encontrar a felicidade. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. Busquem conhecimento e nunca negligencie o aprendizado, desde o balseiro, a cortesã, até o sábio. Então é isso. Tchau para vocês. Até a próxima. Deixe seu like. E obrigada.